Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, a nossa análise do simbolismo bíblico vai focar numa lente que, honestamente, muita gente acaba deixando passar: o design arquitetônico do universo. Em vez de olhar para aqueles textos antigos só como histórias ou lições de moral, a ideia aqui é investigar a concepção de que o mundo físico foi projetado de forma totalmente estruturada e intencional. É literalmente pensar no universo como a própria casa de Deus. O foco é fascinante e a gente vai começar com uma reflexão bem prática do nosso dia a dia. Imagina só a seguinte cena. A gente compra um terreno, junta um monte de material de construção, madeira, cimento, encanamento, e simplesmente começa a empilhar tudo sem nenhum plano prévio, pregando as tábuas ali conforme dá na telha. Bom, o resultado, se é que daria algum resultado, seria um caos completo, né? Fica muito claro que, para uma construção ter propósito e não desabar, é absolutamente essencial ter um projeto, uma planta desenhada por um arquiteto e um cronograma do que fazer primeiro também. O texto que baseia a nossa análise de hoje usa exatamente essa mesma metáfora para mostrar que, na visão de mundo bíblica, a humanidade, agindo como construtora da civilização, também precisa de um plano mestre. O nosso mundo físico exige uma planta arquitetônica. E para entender isso a fundo, a nossa estrutura vai passar por 5 passos bem lógicos. Número 1, a planta do arquiteto. 2, a nuvem de glória. 3, o firmamento como símbolo. 4, réplicas terrenas do céu. E, por fim, o 5, tipologia, a história impressa. Então, vamos lá. Começando pelo ponto 1, a planta do arquiteto ou o céu como plano mestre. Chegamos à fundação de tudo. Na narrativa de Gênesis, a Bíblia apresenta o céu não só como aquele destino espiritual que a gente sempre ouve falar, mas como modelo fundamental. É literalmente a planta arquitetônica para a Terra. É o padrão pelo qual o mundo físico tem que ser moldado. E tem um detalhe estrutural super específico aqui, que muitas vezes passa batido nas leituras convencionais. Existe uma distinção bem clara e muito curiosa entre dois céus diferentes citados lá na criação. Primeiro temos o céu mais alto, que foi criado no princípio absoluto e funciona como a casa-trono especial de Deus. Ele existe numa dimensão diferente, é um modelo original e invisível. Por outro lado, a gente tem o céu do firmamento, que é o céu visível, criado depois, já dentro do nosso ambiente terrestre, sabe? Onde os pássaros voam e onde as estrelas foram colocadas. O ponto crucial aqui é o seguinte: o trabalho humano na Terra é basicamente pegar os materiais brutos deste mundo e remodelar tudo de acordo com aquela planta celestial original, o céu mais alto. O grande objetivo final é transfigurar o mundo para que a Terra seja um espelho perfeito do céu. O que nos leva ao nosso segundo ponto. A nuvem de glória, manifestando o divino. Com a planta mestra já estabelecida lá no céu mais alto, a gente passa para a fase de construção ativa. O projeto precisa sair do papel, ou melhor, saindo da dimensão celestial e começar a tomar forma no cosmos que acabou de ser criado. É aí que entra a ideia da glória divina e como ela ganha forma física no nosso mundo. Gênesis ilustra esse processo de execução de um jeito brilhante quando descreve o Espírito pairando sobre as águas. Segundo as nossas fontes, isso não tem nada a ver com o conflito entre o bem e o mal nas trevas iniciais, não. Na verdade, é o começo do trabalho de glorificação da criação. O Espírito procede do céu, entra no tempo, traz com ele esse modelo celestial e manifesta a presença divina como luz. Quando o texto diz haja luz, antes mesmo de sol ser criado no quarto dia, ele está falando da criação da nuvem de glória, a famosa glória Shekinah. O Espírito entra em cena como o portador inicial da luz, deixando o projeto visível e dando o pontapé inicial na cópia do ambiente do trono de Deus aqui na Terra. Tem uma citação do acadêmico Meredith de Kline que resume isso com perfeição. Ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus no sentido especial de que são uma cópia da glória arquetípica de Deus. Ou seja, esse universo visível gigante que cerca a gente não é um design acidental de jeito nenhum. Ele é, na sua essência, uma réplica, uma cópia em menor escala do reino divino e invisível. Essa glória que a gente vê no mundo natural tem o propósito específico de imitar a glória original do arquiteto. E isso nos empurra direto para o ponto 3, o firmamento como símbolo ou a concha translúcida. Bom, a gente acabou de ver que Deus criou um céu do firmamento dentro da Terra. Mas como interpretar essa linguagem antiga? Os textos costumam usar uma linguagem baseada na aparência visual das coisas. A palavra hebraica para firmamento traz a ideia de algo esticado, achatado, quase como uma concha ou um pergaminho enorme estendido sobre a terra. É exatamente aqui que a arquitetura vira uma arte simbólica. Olhar para cima não é só observar o clima ou fenômenos da astronomia.
Nessa visão de mundo toda estruturada, o céu é uma fronteira, uma verdadeira janela de safira translúcida. As traduções simbólicas não deixam dúvidas. As nuvens que se formam lembram aquela nuvem de glória divina. Os arco-íris apontam direto para o arco-íris ao redor do trono de Deus. As estrelas são representações visíveis de anjos celestiais. O sol fala de Cristo e o próprio azul do nosso céu representa aquele mar celestial que fica diante do trono. O firmamento foi posicionado ali para mostrar o céu para a humanidade. É como se o arquiteto tivesse deixado o manual de instruções totalmente visível na própria estrutura do teto do mundo. Chegamos então ao nosso quarto tópico: réplicas terrenas do céu construindo o modelo. Entendendo todo esse simbolismo natural, a grande pergunta passa a ser: como a humanidade atuou como equipe de construção nessa história toda? Como aconteceram as tentativas de replicar essa planta celestial aqui embaixo ao longo dos séculos? A resposta está nas grandes estruturas físicas descritas na Bíblia, que funcionam como maquetes progressivas do céu. A gente nota uma progressão incrível aqui. Cada uma dessas estruturas arquitetônicas foi projetada para ser uma réplica do céu, ficando cada vez mais grandiosa e gloriosa com o passar do tempo. A coisa toda começa com o tabernáculo, que era basicamente um céu portátil ali no deserto. Depois, isso evolui para algo muito mais permanente, o magnífico Templo de Salomão. E olha que interessante, mesmo em meio à destruição, a planta sobrevive na visão que Ezequiel teve de um templo durante o exílio na Babilônia, até culminar, por fim, na imagem definitiva da Nova Jerusalém. E detalhe, para cada um desses projetos visuais, Deus entregou plantas verbais, instruções exatíssimas para garantir que fossem cópias perfeitas daquele modelo invisível. E tem um acontecimento de arrepiar em tudo isso. Sempre que essas maquetes arquitetônicas eram finalizadas do jeito certo, seguindo à risca a planta do arquiteto, algo espetacular acontecia. Aquela mesma nuvem de glória original lá do comecinho da criação descia e preenchia o espaço. Era literalmente o selo de aprovação do arquiteto. Uma prova empírica de que o projeto terreno estava funcionando exatamente como planejado. Isso demonstrava que a Terra, quando é moldada da maneira devida, tem um potencial exato para virar a morada do divino. O que nos leva ao quinto e último passo: tipologia, a história impressa e o significado do tempo. Essa replicação arquitetônica contínua, todos esses padrões que não param de se repetir e se expandir, eles não servem só para construir prédios físicos. Eles formam a base de uma filosofia inteira sobre a própria história humana, algo conhecido como tipologia. A raiz dessa ideia toda está na palavra grega typos. A melhor forma de visualizar é pensar num anel de cinete sendo pressionado em cera quente. A cera recebe exatamente a marca, o impacto daquele anel. Fazendo a análise do simbolismo bíblico, a tipologia é exatamente isso, a impressão contínua e progressiva do padrão celestial na Terra ao longo do tempo. O que isso quer dizer na prática? Que a história mundial não é um monte de eventos aleatórios e caóticos jogados ao acaso. Muito pelo contrário. A história tem uma direção clara. É uma série de estágios onde a realidade superior vem carimbando e moldando a realidade inferior, passo a passo, modelo por modelo. E é vital a gente não confundir isso com simples metáforas literárias, viu? A tipologia, que era tão valorizada por estudiosos antigos como Jean Danielou e Ambrósio, é totalmente baseada em eventos históricos reais, mostrando que existe um arquiteto no controle progressivo da linha do tempo. Isso é muito, mas muito diferente da alegoria filosófica, onde pensadores muitas vezes só tentavam amarrar umas ideias morais aos textos de um jeito meio artificial. A visão de mundo tipológica responde de frente aos ídolos da história criados pela humanidade. Ela prova que o passado projeta uma luz arquitetônica sobre o futuro. A chave para entender para onde o mundo caminha é justamente observar como esse modelo celestial vem sendo impresso no nosso chão terreno, grau a grau. Fique então uma pergunta bem provocativa para fecharmos a nossa explicação de hoje. Como ver o céu não apenas como atmosfera, mas como uma fronteira simbólica, muda a compreensão da história e do mundo. Essa análise do simbolismo bíblico vira a nossa percepção de ponta cabeça, quando as nuvens deixam de ser só vapor d'água e viram lembretes de uma glória muito maior, quando as eras históricas deixam de ser meros acidentes e passam a ser etapas de uma construção majestosa, a realidade inteira ganha um peso totalmente novo. O mundo físico está 100% amarrado à narrativa histórica. Fica aqui o convite: da próxima vez que houver um olhar para o alto, que o céu não seja visto apenas como um espaço vazio, mas como a planta brilhante e perfeita da casa que a humanidade foi chamada para construir. Um imenso obrigado a todos que nos acompanharam nesta análise de hoje.
Que a observação continue, que os questionamentos não parem de surgir e até a próxima.